que, se quiser, isso é sim um novo vídeo para o canal. Eu tenho até vergonha de olhar qual foi a data do último vídeo que eu fiz explicando alguma coisa, então vou me poupar disso. Estou com, né, assim, sem ser uma desculpa, mas só uma explicação. Eu não estou querendo parar de fazer o vídeo do canal, não tem nada a ver eu dar aula, por exemplo, com não estar mais fazendo vídeo. Assim, não tem a ver ideologicamente, mas tem a ver com o tempo, né? Eu estou com uma falta de tempo tremenda, porque eu estou envolvido em 2 projetos grandes e ao mesmo tempo eu estou dando aula agora na ICS, né, uma aula de arte para animação, e acaba que o tempo que me sobra eu tento distribuir o máximo que dá em projetos pessoais, família, namorada e tudo mais, né? Então, estou tentando, estou com dificuldade de conseguir fazer os vídeos mesmo, então por isso nem vou prometer quando vai ser o próximo. Então, eu conseguindo ter um tempo que nem eu tive hoje, vou sempre tentar produzir os vídeos, mas não posso prometer quando vai ser o próximo. Mas vamos direto pro vídeo então. Obrigado aí todo mundo pelos comentários que vocês têm feito. Eu falo direto pro vídeo, começa a já, mas tudo bem. Então obrigado aí todo mundo pelos comentários, pelos feedbacks legais que vocês têm dado pelos vídeos. Desculpe se eu não respondo todos os comentários ou se eu não respondo todos os e-mails. Realmente está bem corrido. É a primeira vez na vida que eu tô com um ritmo tão insano assim. E eu realmente não tô conseguindo dar o retorno que eu gostaria. Mas estou aqui então com um vídeo novo. Queria falar de um assunto que eu acho que pouca gente aborda, mas é um assunto que é interessante de se falar. Então, vamos pro vídeo, né? Então, o que eu quero falar de hoje é sobre 3D, né? Você fala assim, não, mas peraí, você está falando sobre arte, não sei o que, você fala sobre 3D, você vai ensinar modelagem, não vou ensinar modelagem, apesar de que eu vou fazer algumas modelagens. Eu vou falar sobre o 3D dentro do concept art, né? Como que a gente pode usar o 3D como uma ferramenta para te ajudar na concepção de alguma coisa, ok? Então, é muito menos ensinar alguma coisa sobre 3D e mais falar como a gente pode usar o 3D ao nosso favor. E vocês podem falar, né? Como assim o 3D ao nosso favor, né? O que o 3D pode ajudar num concept 2D? O principal para mim, o que o 3D dá relativamente de graça pra gente é as perspectivas, né? É um pouco da gente já conseguir construir algo com perspectiva, com uma sensação de escala, a gente poder brincar um pouco com a câmera. Então, eu vou falar um pouco de tudo isso conforme a gente vai trabalhando. Então, para demonstrar um pouco dessa técnica que eu gosto de usar e que eu acho que pode ajudar bastante, eu decidi fazer um projetinho rápido com vocês. Então, eu estava pensando em criar uma cena e eu pensei em criar tipo um templo antigo, uma coisa meio à la Indiana Jones, sabe assim? Então, eu fiz um sketch bem rápido, tá? Se vocês olharem aqui, vocês vão falar, cara, nem sei o que você está querendo aqui, né? É um thumbnail. O thumbnail é uma coisa que a gente faz pra gente, né? Tem um outro vídeo aí que eu fiz que é sobre thumbnails. E aí eu fiz esse estudo bem rápido aqui, dá pra você ver que eu levei mais de 20 segundos pra fazer esse estudo. Eu fiz vários, esse aqui foi um que eu gostei. E só pra explicar direitinho o que passou na minha mente deturpada, ou perturbada seria melhor, deturpada não era bem a palavra que eu queria. Esse daqui é um personagem no meio de algum tipo de altar, ok? E aí dentro desse altar, quer dizer, e aí a gente vai ter umas escadarias, algum tipo de escadaria aqui, e algumas coisas que eu pensei em ser uns pilares, algumas coisas desse tipo, né? Eu também coletei algumas referências, tá no meu outro monitor aqui, mas é mais ou menos essa cena que eu quero fazer, né? Se eu fosse fazer ela direto agora, se eu fosse começar a querer refinar ela, eu ia primeiro avançar um pouco mais aqui, mas em algum momento eu ia ter que traçar minha linha do horizonte, né? Então eu tracei minha linha do horizonte aqui, eu ia ter que decidir onde tem, sei lá, meu ponto de fuga, nesse caso aqui do horizonte está aqui para baixo, provavelmente. Eu teria que pegar meu ponto de fuga, traçar esse ponto de fuga, obviamente, de um jeito bem mais profissional do que isso daqui, e aí eu ia começar a tentar criar a perspectiva que eu imagino que teria essa arte, ok? Em vez disso, eu vou fazer aquilo que eu estou falando, de usar o 3D para me ajudar. Então, eu vou pular daqui do Photoshop para um programa 3D. No meu caso, eu uso o Loxolid Modo, tá? Ou só Modo, que é esse programa aqui. Mas vocês podem usar qualquer um que vocês estejam mais familiarizados, ou se você não está familiarizado, recomendo você pegar um que seja mais
intuitivo, mais fácil para você, se for investir algumas horas de estudos para aprender um software 3D. Alguns que o pessoal costuma usar bastante é o Google SketchUp, é um software de graça. Você pode digitar na internet mesmo, se você vir aqui como SketchUp, você vai chegar no Google SketchUp, ó. Aí você clica aqui e você pode baixar o SketchUp e ele pode te ajudar já a você utilizar ele como referência, ok? Eu vou usar o Luxology Modo. Infelizmente, assim, não tem como eu ficar ensinando também a usar o software aqui, não daria tempo. O meu vídeo tem que ser um vídeo mais curto. Então eu não vou ficar explicando muito a parte técnica do software, tá? Como que eu estou criando as coisas, como que eu estou fazendo a modelagem. Eu vou explicar muito mais a parte teórica, como que eu uso o 3D para me ajudar. E aí, se vocês quiserem aprender a parte teórica, tem 1 milhão de tutoriais na internet sobre modelagem, 3D, etc. Certinho? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, assim, no meu caso, eu vou criar um quadrado, tá? Um quadrado relativamente grande aqui. Deixa eu fazer uma escala mais... se vocês olharem aqui, eu estou trabalhando com uma escala que cada quadradinho aqui, desses que tem aqui, desse grid, ele tem aproximadamente 2 metros. Então, eu quero fazer um tempo meio alto, vou botar aqui uns 4 metros de altura o teto. Eu tô criando uma coisa que vai ser meio genérica, porque vai ser só aonde eu quero trabalhar a minha câmera dentro. Ou seja, eu criei uma sala, né? Essa minha telinha aqui da direita é como se fosse a minha câmera, né? Ou seja, ó, eu estou dentro dessa sala, né? Desse quadrado que eu criei. Esse daqui vai ser a sala do meu tempo, por enquanto, ok? Deixa eu lembrar de novo, olhar aqui rapidinho, ó. Então, o que eu tô criando aqui agora é mais ou menos um quadrado onde tudo isso aqui estaria dentro, né? Imagina que isso aqui tudo isso aqui estaria dentro desse quadrado, ok? O que o 3D ajuda, tá? O 3D ajuda a eu conseguir ter um guia rápido de como trabalhar esse cenário. Se eu começar a perder muito tempo no 3D, porque eu não sou muito bom com 3D, ou eu demorar mais tempo no 3D do que eu demoraria fazendo em 2D, ele começa a não ser mais útil, ok? Obviamente vai ser um pouco lento aqui no vídeo, porque eu estou explicando e eu tenho uma certa dificuldade em fazer 2 coisas de uma vez só. Mas o 3D para mim é muito rápido para me dar algumas noções de perspectiva, ou até já me ajudar a assim, começar com algumas coisas de modelagem, por exemplo, vamos supor, olhando aqui na minha arte, eu tenho alguns pilares, né? Então, eu já posso criar alguns pilares em 3D mais rapidamente do que talvez eu faria em perspectiva, calculando a distância entre que as coisas teriam uma entre a outra e tudo mais. Então, vamos lá. Deixa eu criar um pilar, ok? De novo, não vou explicar muito do processo de modelagem, mas eu vou criar aqui um pilar. Vou criar um círculo com, sei lá, 8 lados, um segmento só, um círculo não, um cilindro, tá? E aí eu criei esse círculo aqui. O que eu quero fazer com esse círculo? Eu não vou deixar ele ser um simples círculo, ok? Ele vai ser o meu pilar. Então, aos poucos, eu vou começar a ir moldando ele. Ó. Se você olhar, essa aqui é a visão de frente, essa é a visão de lado e essa é a de cima, tá? É mais ou menos assim que funciona o 3D. Nossa, assim, uma simplicidade absurda que eu estou falando aqui. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é como se estivesse esculpindo um castelinho de areia, né? Assim, eu estou criando uma estrutura do pilar, que vai ser mais ou menos o pilar que eu gostaria de ter na minha cena. E, assim, eu vou modelar ele perfeito? Não vou modelar ele perfeito, ele é um guia, tá? A grande parte do meu trabalho eu vou realizar no 2D mesmo, lá no Photoshop. Isso aqui, pra mim, está sendo um guia. Eu não quero nem fazer, vou terminar com esse daqui mesmo, reto assim. E aí, só porque eu quero que ele tenha algum tipo de base lá em cima, eu vou criar um quadrado aqui, ó. Nossa, caiu alguma coisa do vizinho. Não sei nem se deu pra escutar no vídeo. Então, vou criar um corte aqui no meio. Esse aqui também vou criar um corte aqui no meio. Talvez vocês estejam um pouco perdidos do que eu estou fazendo. Não se preocupem.
O importante é vocês entenderem que eu estou tentando criar um pilar aqui, tá? Olha só, né? Em 3D, se eu for uma visão única aqui do 3D, eu criei isso daqui, ok? Isso aqui é um guia para o meu pilar, tá? Tá aparecendo um poste de luz, alguma coisa desse tipo. Então, eu vou só pegar mais um cilindro daquele que eu tinha feito, e para tirar um pouquinho da impressão de poste de luz, eu vou jogar esse cilindro, mais um cilindro aqui em cima. Deixa eu expandir ele um pouco mais. Pronto, vou criar isso daqui. Tá, melhorou já. Então, vou jogar esse pilar que eu criei dentro daquela sala. Tá gigante, né? Então eu vou diminuir ele aqui. Pronto. Ó, vou conectar. Esse aqui é o chão da minha sala, né? Então eu estou conectando ele aqui. E aqui é mais ou menos o que fosse o teto da minha sala, né? Então, se eu olhar naquela visão que eu tinha antes, de dentro da sala, ó, eu já tenho um pilar dentro do meu templo, né? Da minha sala é ótimo, do meu templo. Então, deixa eu criar mais alguns pilares, ok? Vou fazer um clone deles aqui. Então, uns clones para cá, mais uns 2 pilares para cá. Vou botar 3. Os 3 pilares. Vou até mover eles para cá. Depois eu quero criar mais alguns pilares para cá. Talvez eu tenha que mexer um pouco nisso. Agora eu vou criar, ó, voltando pro meu sketch. Lembra que eu falei que eu vou ter um tipo de uma escadaria aqui, né? E aqui em cima eu também pensei em ter um tipo de uma área que vai para fora, né? Então, vou vir aqui e vou também modelar uma escadaria, tá? Eu provavelmente vou adiantar um pouco esse vídeo para uma hora que eu tiver um pouquinho mais avançado esse 3D. Eu só estou querendo mostrar um pouco da velocidade que eu estou criando as coisas, para que você tenha uma noção que, assim, se você tiver uma certa familiaridade com 3D, você consegue criar alguma coisa bem básica, quase que formas primárias, e isso vai te ajudar, de alguma maneira, a você acelerar o seu processo de criação de um conceito de cenário, por exemplo, ok? Nesse caso aqui, eu fiz um planejamento bem rudimentar, ok? Daria para fazer um planejamento bem melhor. Eu vim para o 3D mais bem preparado, por exemplo. Mas como o meu objetivo aqui é mostrar a facilidade, tipo assim, o 3D até como um processo criativo, eu decidi ir mais direto para o 3D. Eu provavelmente gastaria um pouquinho mais de tempo no 2D, descobrindo exatamente o que eu gostaria de fazer antes de vir para cá, ok? Mas, de novo, como eu queria mostrar para vocês um pouco do processo de criação dentro do 3D, eu acabei vindo direto. Eu posso até agora vir aqui e pegar algumas coisas que eu já tenho prontas, que outras pessoas fizeram. Então, por exemplo, esse humano aqui, ou esse carinha de terno, eu vou pôr esse carinha caminhando aqui de terno, porque eu acho engraçado ter um cara de terno dentro de um templo, ok? Opa, essa aqui é a minha câmera, eu quero mexer na perspectiva, depois eu vou falar sobre a câmera. Então, ó, antes de eu acelerar um pouco o vídeo, eu vou mexer um pouco nesse personagem aqui. Então, eu queria que esse personagem estivesse como se ele estivesse chegando aqui num tipo de um altar. Eu acho que ele está um pouco alto demais. Vou colocar ali. Então, tá vendo que rapidinho eu gerei alguma coisa, tá? Não é incrível, é uma modelagem bem básica. Aqui é uns cilindros, aqui também são uns cilindros. Foi coisa, assim, de 10 minutos no máximo, assim, que eu gastei, acho que, produzindo essa parte do 3D. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar minha câmera, ok? Então, essa aqui é a minha câmera, ó. Esse corte aqui, na verdade, tá com uma resolução que eu não quero. Eu quero uma resolução HD. Então, vou botar aqui 1090 por 1080, 1920 por 1080, que é a resolução Full HD. E aí, eu vou tentar achar mais ou menos aquele ângulo que eu tinha. Tá vendo aqui, ó? A gente tem um ângulo meio deitado, né? Assim, o meu horizonte está na diagonal e eu tenho um personagem aqui e aqui eu vou ter alguns pilares, certo? Então, eu vou girar um pouco essa câmera de algum jeito que eu consiga deixar... Por que ele não está ficando na diagonal? É isso, né? Quem sabe faz ao vivo, eu não estou conseguindo fazer ao vivo. Aqui, ó, pronto, ó. Deixei um pouquinho mais na diagonal. Agora eu vou descer a minha câmera, que eu quero pegar... Lembra que eu falei que eu queria tentar pegar um pouco do teto aqui, ó? Aí eu vou girar um pouco mais, ó. Tô
tentando botar o personagem na mesma posição que ele estaria ali, mais ou menos. Ó, vou descer mais a câmera. Ok. Sabe esse pilar aqui que eu fiz aqui? O que eu quero fazer? Ó? Vou escolher a minha câmera aqui para eu ter minha câmera clara. Eu quero chegar nisso daqui. Ó. Então, lembra os pilares que eu fiz antes? São esses pilares aqui. Eu vou mover eles um pouquinho mais para trás. Opa, não esses. Esses aqui. Eu vou mover eles um pouquinho mais para trás. Opa, o pilar que eu quero é esse daqui. Ó, vou jogar ele mais para frente aqui porque eu queria que eles ficassem, ó, né? Aqui, meio que na minha vista. Vou ajeitar só um pouco mais. Pronto, trouxe ele para cá. Agora eu vou pegar esse outro pilar aqui. Vou trazer eles... Opa, tô esquecendo mais um pilar aqui. Vou trazer eles um pouquinho mais, alinhar um pouquinho mais eles ali, mas vou trazer eles mais para cá. Legal? E eu vou tentar criar um pilar aqui nesse meio ponto aqui, ó. Deixa eu ver onde que ele ficaria esse pilar. Mais ou menos por aqui. Talvez. Talvez por aqui. Deixa eu ver. Vou criar ele mais ou menos por aqui. Seria onde ele ficaria mais, né? Se eu imaginar a sala, o pilar estaria mais ou menos por aqui mesmo. Não sei se vai ser isso aí, mas é alguma coisa, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar um pouquinho mais a minha modelagem aqui, fora do vídeo mesmo, vai ser no mesmo padrão, bem rapidinho, e aí eu vou até dizer quanto tempo eu levei para produzir o restante, ok? Só para eu não ficar parecendo que é um vídeo tutorial de 3D, porque não é essa a intenção, e acho que não vale a pena vocês ficarem vendo eu brigando um pouquinho com o 3D aqui. Então, já volto. Fala pessoal, tô de volta aqui então. Eu levei exatamente... sou ruim na matemática. 8 minutos, tá? 8 minutos para fazer mais isso aqui. Talvez seria de bom ter feito isso no vídeo, mas eu levei mais 8 minutos para fazer principalmente essa estrutura aqui de cima, ó. Que eu vou explicar para vocês o que é, mas seria basicamente essa estrutura que eu tinha pensado ser aqui em cima, né? Então eu criei uma estrutura aqui em cima e aí diminuí um pouco a escala do personagem, tá? O personagem era maior do que isso, essa escadaria também era maior do que isso. Eu acabei reduzindo para parecer que esse espaço é mais grandioso, né? Então o que acontece? O que eu faria agora? Eu pegaria essa imagem aqui, né? Eu quero exportar essa imagem que eu tenho aqui pro 3D, porque olha pro 2D, olha o que aconteceu. O 3D automaticamente já me entregou, com tudo que eu fiz aqui, ele já me entregou a perspectiva que eu queria, né? Já tenho meus pilares alinhados, já tenho o chão aqui, já tenho meu personagem, já tenho as esferas, né, e as elipses da perspectiva que eu quero, pronto. Eu estou pronto para usar isso aqui como modelo para eu trabalhar em cima, né? O que eu vou fazer extra, que vai me ajudar ainda mais, que vai me acelerar ainda mais o processo? Eu já posso também começar a pensar em luz. Eu posso tirar alguma informação de luz aqui do 3D também. Então eu vou aproveitar e também já tentar tirar algum guia de luz para mim. Se eu for bater um render dessa imagem, e o render é assim, transformar isso aqui numa imagem final usando iluminação e tudo mais, vai vir uma coisa estranha, que seria uma coisa assim, porque eu não tenho nenhuma luz no lugar, né? Quando a gente está fazendo um desenho, por exemplo, a gente tem que escolher de onde está vindo essa luz. É do sol? De onde que essa luz está vindo? No meu caso aqui, eu quero fazer um buraco aqui dentro dessa estrutura aqui e fazer a luz entrar por esse lugar. Então eu quero que a luz entre por aqui e pegue bem no personagem e nesse centro que está aqui, ok? Ou seja, se eu ligar o meu render agora, ó, eu criei uma luz que está vindo aqui e está pegando nele. E aí eu vou fazer essa luz rebater pelo ambiente inteiro, tá? Então, ó, eu já gerei alguma informação de luz que eu não tinha antes. Tá vendo que agora já tem uma leitura do pilar, já tem uma leitura aqui dessa região toda aqui, até uma leitura meio estranha, tá com uma iluminação um pouco estranha. Mas tudo bem, vamos ver. É um guia, como eu falei, isso aqui eu não vou trabalhar, não vou fazer usar o 3D como final. Ele é um guia para mim, para eu conseguir chegar em algum lugar bacana com o meu cenário aqui, ok? Então eu vou fazer esse render
Deve ser rápido. Eu vou mandar render aqui em real time. Se for uma coisa que vai dificultar muito, aí talvez eu faça isso, eu corte o vídeo, tá? Mas talvez é interessante vocês verem o tempo que vai demorar esse render, porque também soma naquilo, né? O 3D é, para mim, uma ferramenta de... tipo assim, ele vai me acelerar a chegar em algum ponto. Ele não vai ser o meu resultado final, ele vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. E não... eu não vou... Tipo, eu não tô trabalhando com 3D, não vou vender minhas habilidades como 3D, eu quero vender meu design. E o 3D vai ser um guia para eu chegar onde eu quero chegar. Pronto, rendeu, foi relativamente rápido. Vou salvar em qualquer lugar aqui, como é um vídeo ainda. Tem um monte de pasta minha ali. Mas salvei, ótimo. Eu posso ir para o Photoshop e vou abrir esse arquivo vídeo render. Tá lá. Então, ó, deixa eu até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no meu thumbnail, só para vocês enxergarem o que seria a evolução do meu thumbnail para o 3D, ó. Tá? Então aqui eu tinha uma ideia, aqui eu comecei a produzir essa ideia. Então o 3D me entregou, né, esse layer, ele me entregou esse outro layer aqui, que é um layer que eu pedi de oclusão, e esse outro aqui. Não importa, o mais importante foi no final esse layer aqui, né? O que acontece? Com esse layer aqui, eu já tenho os pilares. Talvez ficou um pouco escuro essa imagem, daria para eu ficar mexendo um pouco melhor lá no render. Mas como eu estou querendo mostrar que ele é um começo e não um fim, para mim, isso aqui basta. Eu consigo trabalhar em cima disso. Por quê? Porque agora eu posso começar a ignorar algumas coisas que o 3D me entregou e usar só aquilo que eu acho importante dele mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que esse aqui seja um templo. Eu vou fazer em escalas de cinza, tá? Não vou mexer com cor nesse vídeo. Eu estou tentando vender o design pura e simplesmente. Então, eu quero dizer que esse templo aqui, ele é um templo meio acabadão, tá? Assim, daqueles templos que tipo tá meio... sei lá, em ruínas. De novo, é meio Indiana Jones essa história aqui, só que o nosso Indiana Jones usa terno. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar criar um layer que clareia tudo. E usando máscara no layer aqui, ó, eu criei uma curves e apaguei ele na máscara. E agora eu vou começar usando a máscara, jogar a iluminação dentro do meu cenário, ok? Então o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou imaginando que aqui, ó, desse lugar vai entrar uma luz, ok? Então eu vou até pintar um pouco dessa luz, ó. Eu vou ter uma luz vindo... Opa! O que está acontecendo aqui? Alguma coisa estranha acontecendo no meu brush. Aqui na Razer. Não entendi. Não tem nada estranho acontecendo no meu brush. Eu que sou estranho. Então, ó. Fiz aquela luz vindo aqui, ó, de cima, né? Uma coisa bem... meio apoteótica, assim. Vou dar uma clareada no meu chão no geral. Vindo dali, ó. Eu quero dar uma clareada na cena toda. Eu não fiz isso bem feito no 3D, não tem problema. Como eu falei, o resultado final eu vou tirar aqui no Photoshop. O importante é que o 3D já me deu as perspectivas que eu queria, né? E aí ela já está me ajudando bastante. Então aqui, por exemplo, ó, eu decidi agora que eu vou pegar um pouco dessa cor aqui e eu quero fazer esse pilar como se ele tivesse um pouco vazado aqui. Eu não quero que esse pilar seja... Aí eu também quero que esse pilar aqui, em especial, seja mais escuro do que ele está aqui agora. Esse daqui também um pouco mais. Eu quero criar uma noção maior de distância entre o que está lá e o que está aqui. Vou até reduzir um pouco esse brilho que eu joguei aqui, né? Então, fazer esse brilho sair um pouco mais. Vou começar a trabalhar aqui, ó, por exemplo. Eu vou escurecer um pouco mais também. Quero dar uma noção de que esses pilares estão mais na frente do que outros que estão lá atrás. Ó, escurecer um pouco mais lá no fundo. Tá vendo como isso daqui ainda faz parte do processo criativo? Eu tenho outros vídeos que eu faço cenários, que agora eu estou basicamente fazendo o que eu faria nos outros vídeos, que é eu estou começando a jogar os valores que eu gostaria para essa
esse ponto, né, para passar minha mensagem. Mas eu estou usando o 3D como uma maneira de acelerar esse meu processo. Então, fiz um ponto aqui, ficou estranho. Mas olha como só essas mudanças pequenas que eu fiz já deram toda uma outra cara para o 3D que eu tinha, né? Ó. Ok? Então, vou continuar seguindo em frente. Então, lembra que eu falei que eu queria que fosse um templo um pouco mais destruído, né? Então, eu posso pensar, por exemplo, então isso daqui é um pilar, né? Isso daqui é, que nem eu falei, aquela parte como se fosse uma abóbora, assim, né? Que forma onde tem uma entrada para entrar o sol. O personagem vai estar aqui perto do altar. Eu não estou ligando o personagem por enquanto. Para mim tá ótimo ele ser esse cara de terno aí. Eu não vou me focar muito no personagem. Eu estou primeiro tentando acertar a luz local que eu quero chegar. Então eu vou dar uma escurecida geral em tudo agora, que eu comecei a sentir um pouco melhor da minha... Eu acertei um pouco mais os volumes, mas eu ainda quero que seja uma coisa um pouco mais dramática essa cena, então eu vou escurecer ela um pouco no geral, né? Estou começando a me entender com o cenário, vou reforçar um pouco mais essa luz aqui, ó, vindo lá de cima, e aí vou apagar essa parte aqui, né? Porque a luz está vindo de lá, não está passando para cá. Então, estou reforçando aquela luz que está vindo ali de cima no meu personagem que está aqui. Como eu falei, esse daqui vai ser um templo meio desgastado, né? Então, eu vou querer que ele tenha, né? Por exemplo, a arquitetura, eu não quero que ela seja exatamente essa que veio aqui, ó. Usando agora a minha noção que eu tenho de sombra e... luz e sombra, eu vou começar a modificar um pouco a estrutura que esse templo tem. Então, por exemplo, vou começar a adicionar algumas imperfeições, vou começar a adicionar um pouco mais de textura ali nessa parte aqui. Opa! Nessa parte aqui. Eu estou querendo começar a construir um pouco mais do que é esse templo acabado, né? Então, quero dizer que isso aqui é feito um pouco de rochas encaixadas, mostrar um pouco mais que isso aqui sofreu algum tipo de erosão com o tempo, né? Com o desgaste, não ser aquela esfera perfeita que me veio do 3D. Eu estou começando a quebrar um pouco isso daqui. Aí aqui eu vou dar uma reforçada nessa quebra, uma reforçada nesse nível diferente que tem. Aqui eu posso fazer alguma coisa um pouquinho mais, como se fosse uns tijolinhos menores, alguma coisa assim. Eu estou errando um pouco o meu valor, então eu vou clarear um pouquinho aqui, né? Olha a diferença já de textura que eu tinha entre antes e agora já, né? Então, jogo um pouquinho de luz aqui. E aí eu vou trabalhando dessa maneira. Eu vou criando agora dentro do Photoshop algo que talvez eu gastaria um tempão modelando no 3D, se eu fosse um modelador mesmo, assim. Mas qual que é a minha ideia? Eu quero passar... Eu não estou na hora de modelar o cenário final do filme ou do jogo, ou seja lá onde eu estou trabalhando. Eu estou querendo apresentar a minha ideia para o diretor, ou para o diretor de arte, ou para o cliente, né? Então, se eu sair modelando alguma coisa, que a modelagem é super importante, os modeladores são heróis, mas isso é uma coisa que você tem que fazer já sabendo que vai ser final. Se você está modelando para testar, isso pode ser uma grande perda de tempo. Então, eu uso o 3D como um teste, né? Ele me dá um guia para eu sair depois testando alguma coisa minha. Então, agora, aos pouquinhos, ó, eu vou fazendo modificações dentro do 3D. O 3D já me deu uma base e agora eu consigo criar leituras totalmente, né, estruturas totalmente diferentes e mais bem acabadas do que eu fiz no 3D. Eu posso começar a adicionar informações novas que não tinha no 3D, mas que agora eu consigo colocar aqui, porque, de novo, eu estou passando a ideia de um concept, não estou fazendo uma ilustração final, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, nessa parede que eu fiz para cá, eu vou adicionar um pouco mais de, como se tivesse umas pedras em primeiro plano, não é bem primeiro plano, nem segundo plano ainda, mas ainda quebradas aqui, ó, interferindo nessa leitura que tem dessa luz que está vindo de lá, né? Então, vou
mais aqui, eu tenho que acertar um pouco mais esse valor. Tá um pouco escuro demais. Aqui, ó, posso fazer alguma coisa assim. De novo, uma pedra meio solta, né? Tá vendo que agora já tá começando a ficar mais essa coisa que eu tinha falado do templo caído? Eu posso fazer, por exemplo, uma raiz de árvore que tá descendo aqui. Eu tô entrando um pouco em detalhe e eu provavelmente estaria trabalhando um pouco mais o macro ainda antes de começar a entrar nesse detalhamento. Mas como eu não vou fazer um vídeo muito longo mostrando eu fazendo essa arte inteira, eu quero mostrar mais o workflow que eu uso e como que o 3D pode ser útil e como que, se você quer trabalhar, por exemplo, como cenarista, né, assim, ou como um environment designer, né, como que você pode usar o 3D como um guia para você conseguir criar alguma coisa com parte do que você consegue extrair de lá, principalmente de perspectiva, de uma modelagem simplista, né? Basicamente algumas unidades primitivas, tipo uns cubos, umas esferas, você já consegue criar alguma coisa que serve como molde, né? Não vai ser o seu resultado final, mas já é um belo do molde para você. Então aqui estou criando um pouco de como se fosse, né, uns cipós que estão entrando. Eu vou até pegar um brush que eu tenho, que aliás, vocês entrando no meu Facebook, na página lá, o Forne365, vocês conseguem pegar esse brush aqui também. Eu vou adicionar algumas folhagens, ó, né? Coisas como se tivesse, tipo, a natureza começou a dominar um pouco esse lugar, ok? Aqui, ó, em cima, onde tá caindo a luz, principalmente, aqui já comecei, eu imaginei que já estaria tendo toda uma vegetação acontecendo. E essa vegetação pode estar tomando conta mesmo aqui desse local. Eu faço uma mistura de vegetação claras e escuras, porque tem a sombra delas também, né? Eu vou dar uma reduzida no brilho que está nesse pilar aqui. Eu quero que o brilho seja mais em cima do que necessariamente na lateral, porque eu quero que a luz mais forte esteja pegando tipo aqui assim, ó, né? Na superfície que está voltada para cima mesmo, ó, para cá, para cá. E aí eu vou começar a forçar um pouco mais a escada que eu tinha feito antes, né? Algo mais assim. Eu vou começar a adicionar um pouquinho mais de elementos para cá, ó, para dentro como se a luz estivesse pegando em algum tipo ainda de vegetação ou alguma coisa que tem aqui mais para a parte de dentro mesmo. Vou adicionar um pouco mais de elementos aqui. Deixa eu ver o que eu poderia dizer. Pode ser um pouquinho mais de uns cipós, alguma coisa para cá. Vou criar algum tipo de uma rocha quebrada aqui, ó, que está perto do chão, né? E aí, obviamente, eu tenho que fazer a luz que está incidindo sobre ela. Uma rocha que não é redonda assim, mas um pouco mais, né? Vou fazer alguma leitura no chão, por exemplo, algum tipo de umas rachaduras, algum tipo de pedra. O chão era formado por algum tipo de pedra, né? Então eu posso começar a pensar em que tipo de estrutura tinha nesse chão. Então se eram pedras encaixadas, né? Algum tipo de trabalho como os incas têm, né? Os astecas, talvez uma coisa com pedras encaixadas. Eu posso dar uma... De novo, isso aqui é uma coisa meio de detalhamento, mas como eu não vou acabar fazendo o vídeo inteiro, eu já estou fazendo uma mistura do que é detalhamento e do que é uma blocagem bruta, né, do seu cenário. Então a ideia aqui também é essas pedras irem reduzindo, né, a distância e o tamanho delas quanto mais elas se afastam. Daria para fazer algum guia dessas também no 3D, tá? Daria para eu ter feito algum tipo de... criado umas pedras bem toscas só para eu ter uma noção de como fazer essa redução delas e a perspectiva delas. Mas, já que nós já estamos aqui no Photoshop, eu não vou perder tempo e vou sair fazendo aqui mesmo. Então, ó, agora jogando um pouco de luz. Primeiro eu fiz a sombra, né? Então esses eram os encaixes das pedras. Eu fiz a sombra que tem entre os encaixes. E agora eu vou jogando a luz
que vai pegando por cima dessas pedras, ok? E elas vão ganhando um pouco de volume, vão ganhando leitura, e a gente vai entendendo que aqui são umas pedras, né, dentro desse cenário. Obviamente, isso é uma pedra e, como eu falei, eu queria que fosse um cenário meio destruído, então agora eu vou jogar... Opa! Eu tenho um brush meio estranho que eu fiz mais com umas gramas, assim, que eu acho que ele funciona bem às vezes. Então, quero jogar algumas informações aqui. Não sei se ficou muito bom. Tem um brush novo também que eu consegui. Vamos ver se esse aqui funciona. Acho que funciona bem esse aqui. Parece que tem um tipo de umas... E aqui, de novo, eu fico falando de uns brushes que eu peguei, coisa do tipo, mas vocês podem achar que o brush está fazendo trabalho. Não tá, na verdade, você está economizando trabalho com alguns brushes de vegetação, que é uma coisa que é fácil de você achar, de você produzir. O importante é a ideia e você conseguir vender o seu concept, né? Então, olha o que eu já estou conseguindo criar. Não estou dizendo que está incrível, mas estou dizendo assim, olha como a minha ideia já está meio clara e como eu não sofri com perspectiva, por exemplo, porque eu tive o 3D me auxiliando a criar esse tipo de... Pronto, aqui um pouquinho mais de vegetação ali. Quero criar algumas vegetações mais escuras aqui no primeiro plano, ó. Então, deixa eu criar até um layer a mais aqui. Então, vou botar umas vegetações aqui e aqui. Talvez aqui foi muito. Pra cá, né? Tá vendo que já tô com uma cara de templo abandonado, né? Tentar fazer um pouco, jogar alguma textura maior nesse chão aqui, pegar alguma coisa que dê um pouco mais de textura. Tem um brush que eu tenho também lá no meu... Aquelas paletas, que é esse daqui. É esse? Não, não é esse. Tá vendo? Eu mesmo perco um pouco meus brushes, por isso que eu não gosto de ficar usando muito aqui. Esse aqui ele dá uma textura interessante, que eu vou conseguir quebrar um pouco dessas coisas lisas que o 3D me entregou. Tá vendo? Ele me entrega uma superfície meio lisa. Se isso aqui é uma coisa que tá meio acabada, eu quero quebrar essa leitura lisa que o 3D trouxe, tá? Então, quebrando um pouco mais dessas... Aqui. Legal. E aí aqui, nesse pilar que tem aqui em primeiro plano, eu ainda quero dar um acabamento um pouquinho melhor nele. Eu quero ter uma leitura mais clara de que isso aqui é um pilar nesse primeiro plano aqui. Então, ó, vou fazer uma luz acertando mais nele aqui. Esse aqui também um pouco mais. De novo, a gente vai ter algumas interferências, então algum tipo de cipó pode estar enrolado no pilar, algumas folhinhas saindo desse cipó, mas eu quero marcar um pouquinho mais esse pilar aqui, que estaria, né, aqui nessa posição, ok? Não vou avançar muito mais com o vídeo, já está ficando bastante longo, mas esse é um tutorial que eu queria dizer de como o 3D ajuda você a chegar num resultado. Ele não é a solução, tá? Mas ele é um guia e um ótimo guia para você conseguir chegar num resultado interessante, né? Alguma coisa que você consiga gastar menos tempo com perspectiva, fazendo as linhas e tudo mais, e gastar mais tempo criando a sua arte. Obviamente, que nem eu falei, se você quiser tentar seguir isso aqui, você precisa entender um pouco de 3D, né? Eu, graças às minhas confusões e dúvidas sobre carreira, eu comecei minha carreira sendo um ilustrador 3D, então eu tenho um certo conhecimento legal de 3D. Mas você também consegue aprender, não é tão difícil fazer o básico, né? Óbvio que dá pra você gastar tem gente que gasta uma carreira inteira dentro do 3D, porque é uma área complexa como a ilustração, mas se você aprender o básico para você conseguir tirar um pouquinho, algumas informações de luz,
fazer algumas construções básicas, você já consegue ter um adianto, às vezes, na sua produção, né? Aqui eu estou fazendo uma seleção rapidinha, porque eu quero só tentar fazer algum tipo de névoa, tá? Alguma coisa entrando aqui. Eu achei que ia ser legal ter algum tipo de informação mais assim, tipo, como se fosse uma névoa acontecendo na cena. Não sei se ficou muito legal, vou reduzir um pouco a força dela, mas acho que ajuda, ok? Então, veja bem aonde que eu comecei, né? Eu comecei nessa... Opa, não, mentira, eu não comecei aí, eu comecei aqui, com esse thumbnail, né? Então, comecei com um thumbnail, uma ideia, né? Tava na minha cabeça, fui pro 3D e fiz essa base aqui, que é mais ou menos a ideia que eu tinha. Criei alguma coisa lá dentro e em alguns minutos, trabalhando com a luz e sombra, evoluindo o que o 3D me trouxe, eu cheguei numa ideia, num concept que eu poderia apresentar. Obviamente está bem cru, né? Tá bem solto, eu não consegui... daria para gastar, teria que gastar 1 hora a mais, alguma coisa assim, para isso aqui ficar realmente assim, vendendo melhor a ideia do que eu quero, mas acho que deu para passar a ideia, né? Acho que deu para passar como que o 3D pode te ajudar a você a chegar num resultado mais rápido e te ajudar no processo criativo, né? Então, de novo, não entenda, por favor, que isso daqui é falando assim, você tem que aprender 3D para trabalhar com concept. Não, é um atalho, se você souber isso, é ótimo, porque a maioria das grandes produções, seja de animação, de game, elas trabalham de algum jeito com 3D. Então, você ter conhecimento de 3D não vai ser algo que você vai ser tempo gasto de estudo da sua vida, vai ser um tempo bem empregado, mas é mais importante você já ter uma noção legal de pintura, de concept, do que você sair focando em 3D, né? O 3D seria um atalho para você continuar fazendo artes legais que você já cria. Se você ainda não acha que você está sofrendo para fazer uma arte, não acha que o 3D vai te ajudar nisso. Ele só vai te ajudar quando ele virar um atalho para você e não uma tentativa de salvação, ok? Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, comentem. Vou tentar responder o máximo que dá. Baixem o SketchUp se vocês quiserem testar um software gratuito e que já tem vários modelos. Eles têm vários modelos prontos, tá? Se eu digitar aqui templo, eu não sei se vai ter templo, mas talvez tenha alguma coisa de tempo. Você já consegue baixar algumas dessas coisas, por exemplo, tem uma pirâmide aqui de Maia, tá vendo? E você consegue já jogar ele no 3D e usar essa pirâmide aqui como base para você pintar por cima, por exemplo. Ou então você vai querer fazer um personagem, sei lá, numa carroça romana. Vamos botar carroça. Vamos ver se tá aqui. Não era bem essa que eu queria, mas assim, você consegue já baixar, por exemplo, você vai fazer um personagem no Wild West, você pode baixar, por exemplo, uma carroça como essa, e você usa isso para ser o guia para você fazer a sua arte em cima. Você desenha um personagem aqui, desenha... Então, existe um atalho bem legal que o 3D pode te dar, que você pode seguir. Cuidado para você não usar as coisas literais, tá? Essa carroça aqui, por exemplo, foi feita por um artista, Tamara Guastella, né? Então, se você usar exatamente a carroça dela, você teria que dar créditos ou até conversar se você pode. O legal é você usar isso como um guia, para você criar por cima, para ser um molde, sabe assim? Para você depois criar uma carroça totalmente diferente em cima disso, né? Então, cuidado também para você não acabar cometendo um tipo de plágio usando o 3D. Ele tem que ser um guia, ele tem que ser um norte, tá bom? Acho que eu falei umas 100 vezes que tem que ser um guia. Espero que isso tenha ficado claro, ok? É isso, pessoal. Espero conseguir fazer mais vídeos assim, logo, mas não posso prometer nada. Continuem praticando aí, é muito legal de ver os trabalhos de vocês quando eu vejo que vocês postaram alguma arte, que deram algum tag falando, olha, fiz baseado nesse vídeo, fiz baseado no que tem no canal. Eu fico super feliz, porque é muito legal saber que de algum jeito eu estou ajudando. Então, qualquer dica, sugestão, comentário, por favor, deixem aí, ok? Valeu, abração.